Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, nós queremos saudar você e sua família com a paz que só Deus pode nos dar. Nós esperamos que no programa de hoje você seja muito edificado com a palavra de Deus. O pastor Hernandes vai falar sobre os atributos do Senhor Jesus Cristo, as glórias do nosso Redentor. Mas antes desta mensagem bíblica que vai fazer muito bem a você, a sua alma, eu gostaria de conclamar você para fazer parte conosco desse ministério de evangelização através da televisão. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a responsável por esse programa, conclama você para somar forças conosco. Como? Entre em contato conosco de segunda a sexta, no horário comercial, e diga: eu quero ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. E nós vamos enviar para você, como sinal de gratidão, esse livreto, ou um livro de meditações, porque nós temos uma meditação para cada dia do ano, meditações feitas pelo pastor Hernandes. Ligue então, 0800 119 105, de segunda a sexta no horário comercial, e diga: eu quero ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Bom, vamos ficar agora atentos à mensagem bíblica trazida pelo pastor Hernandes, falando sobre as glórias do nosso Salvador. Esperamos que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Fique atento. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Conforme foi anunciado, nós vamos tratar então sobre o tema As Glórias do Nosso Redentor. E vamos basear esta mensagem no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 5. Vamos ouvir a leitura do texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Evangelho de João é o ponto mais alto da revelação divina. É o pico do Everest de toda a teologia cristã. É o livro mais conhecido em toda a literatura universal. É a obra que mais tem impactado corações e levado pessoas a Cristo. O apóstolo João escreveu este evangelho já no final do primeiro século, quando todos os apóstolos de Cristo já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio. Ele escreve este evangelho depois que Mateus, Marcos e Lucas já estavam circulando na igreja cristã há mais de 30 anos. E o propósito de João ao escrever este evangelho é provar que Jesus Cristo é o próprio Deus feito carne. Se Mateus enfatizou Jesus como rei, se Marcos enfatizou Jesus como servo, se Lucas enfatizou Jesus como homem perfeito, João enfatiza a divindade de Jesus Cristo. Para provar esta tese, ele cita neste evangelho 7 milagres operados por Jesus. Jesus transformou água em vinho.
Jesus curou o filho do oficial, Jesus curou o paralítico de Betesda, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus andou sobre as águas, Jesus curou um cego de nascença, Jesus ressuscitou Lázaro da morte. Também Jesus faz neste evangelho, para provar que Jesus Cristo é Deus, 7 citações, quando Jesus afirma que ele é o grande eu sou, o nome de Deus revelado a Moisés lá no Monte Sinai. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a videira verdadeira. Eu preciso concordar com um grande pensador cristão chamado C.S. Lewis, que com respeito a Jesus, eu só tenho 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Foi ele mesmo quem disse: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. Cabe a você e a mim fazer o que Tomé fez, prostrar-nos aos pés de Jesus e dizer: Senhor meu e Deus meu. Pois João abre então este evangelho afirmando algo espantoso. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É claro que João 1:1 contrasta com Gênesis 1:1, porque lá está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Céus e terra tiveram um princípio. Céus e terra foram criados. Isso significa que a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. Isso significa que o universo não teve uma geração espontânea, como pensam alguns cientistas de hoje. O céu e a terra não vieram à existência por uma explosão cósmica, nem por uma evolução de milhões e milhões de anos. O universo teve um princípio, teve um começo. Mas quando tudo teve um começo, Jesus, como Verbo eterno de Deus, já existia e existia desde toda a eternidade. Ele não foi criado, ele é o Criador. Só Deus é eterno e Jesus, desde todos os tempos eternos, sempre existiu. Mas o texto diz: e o Verbo estava com Deus. Isso significa que o Verbo de Deus, Jesus Cristo, existia lá na eternidade junto com o Pai, em plena comunhão, face a face com o Pai. Ele não é um ser impessoal, ele não é uma energia, ele é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e da mesma substância do Pai. João é categórico em terminar o versículo 1 dizendo: e o Verbo era Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é autoexistente, ele é infinito, ele é imenso, ele é eterno, ele é imutável, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é transcendente, ele é soberano. Mas agora João vai além e prova que Jesus Cristo é Deus, não apenas porque tem os mesmos atributos de Deus, mas também porque realiza as mesmas obras de Deus. Porque está escrito aí no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. É maravilhoso entender isso, porque este universo veio à existência por intermédio de Jesus. Tudo foi criado por ele, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. O universo vem à existência por manifestação de Jesus. Ele é a voz de Deus. Quando a Bíblia diz, Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele é o verbo da ação de Deus. Ele é o agente da criação de Deus. Tudo veio à existência por ele, por causa dele e para a glória dele.
Aquela criança que nasceu em Belém, que foi enfaixada em panos, é o Criador do universo. Mais do que isso, João diz que a vida estava nele. Isso significa que Jesus é a fonte da vida e tem vida em si mesmo. Todo ser que existe, sejam os anjos, sejam os homens, sejam os animais, todos derivam sua vida de Jesus. Tudo que existe no universo depende de Jesus, deriva sua existência de Jesus, mas Jesus é a fonte da vida, ele tem vida em si mesmo. Alguém pergunta assim, quem criou Deus? Ninguém criou Deus, ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta assim, quando Deus passou a existir? Não, ele não passou a existir, ele existe eternamente. Ele é a fonte da vida, dele procede toda a vida. Você depende dele para respirar. Se ele fechar a torneira do oxigênio dos seus pulmões, você morre, você depende dele. Mas João conclui dizendo o seguinte, ele é a luz dos homens. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Eu quero dizer para você que quando a luz chega, as trevas não podem prevalecer. Quando a luz entra, as trevas precisam ir embora. As trevas da ignorância, as trevas do pecado, as trevas da corrupção, as trevas da maldade. Quando Jesus entra na sua história, na sua vida, tudo muda, tudo se transforma, porque ele é a luz que ilumina a todo homem. A pergunta agora é a seguinte, que decisão você vai tomar em relação a este Jesus tão glorioso, tão magnífico, tão majestoso? Você precisa reconhecê-lo como seu Deus, como seu Senhor, como seu Salvador, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que você seja salvo. Agora mesmo você pode se render a Ele e confessar a Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Eu oro por você nesta hora. Deus, eu quero apresentar a Ti aqueles que estão nos assistindo. Aplica-lhes a Tua palavra e conceda-lhes a fé salvadora, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da LPC o pastor Ricardo Mota, sim, que vai estar conosco aqui no encerramento do programa. É uma honra poder finalizar o programa juntamente com você, após ouvir essa mensagem. E certamente você, como eu, você foi impactado com esta palavra. É muito interessante. Nós estamos num país que se diz religioso, muitos líderes religiosos. Mas será que de fato ele acredita que Jesus é o Deus que se encarnou? Faça essa pergunta para você mesmo, para a sua religião, quem sabe para os líderes religiosos que você conhece. Jesus é o Deus que se encarnou? É uma boa pergunta a ser feita. Nós cremos que sim, e você ouviu essa mensagem ainda há pouco. Deus o abençoe e acompanhe outras mensagens pelo nosso canal no YouTube, que você pode assistir esta e outras mensagens no momento que quiser. Deus o abençoe, não é isso, pastor? Isso mesmo, Mota, muito obrigado. E nós estamos encerrando o programa Verdade e Vida, mas vamos estar de volta no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora.